Neste vídeo, a gente vai ver como colocar Linux e Windows na mesma máquina aí e também fazer algumas considerações em relação a esse tipo de situação que muitos usuários aí acabam optando quando ele não consegue se livrar de uma vez do Windows e cá entre nós é uma coisa muito difícil de ser feita. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes de mais nada, eu sempre dou como sugestão o usuário que quer experimentar Linux, não precisa nem ser numa máquina virtual. Se você tiver um desktop, você coloca um segundo HD na sua máquina e instala o Linux nesse HD. Aí você escolhe qual o sistema que você quer que entre, né, na inicialização da máquina, apertando o F2, ou F8, ou F10, ou F12, qualquer uma dessas teclas aí, que abra o boot não, o menu de qual dispositivo que você quer que seja que entre. Na maioria das placas-mães tem esse recurso aí que você escolhe o HD que você quer dar boot e essa situação ela não faz com que um sistema interfira no funcionamento do outro, que é um caso que pode acontecer se você botar os dois sistemas no mesmo disco. Porque tanto o Linux quanto o Windows, eles dividem o mesmo disco, o mesmo sistema de boot, e você pode, eventualmente, numa atualização de um ou de outro, você pode ficar sem um ou outro, ou sem os dois ao mesmo tempo aí, quando acontece esse tipo de coisa. Para quem usa notebook, pode usar esse recurso aqui. Se o cara tiver um CD-ROM, um drive, né, de CD, de DVD, ele pode substituir esse drive por esse equipamento aqui chamado CAD. Ele tem dois tamanhos, tem o de 9 e o de 12, e ele tem um formato exatamente de um drive de DVD, em que você coloca um disco de 2,5, aqui está a interface IDE dele, né? Você coloca um disco de 2,5 aqui, enfia aqui onde era o notebook antes, e você tem duas possibilidades aqui de acabamento. Ele já vem com um acabamento próprio, parecido com a traseira não, aquela tampa da frente aqui, ó, essa tampa da frente aqui do notebook, ele já vem com essa aqui, e se isso aqui não se encaixar direitinho com o buraquinho ou o design aí do seu notebook, você pode tirar essa tampa frontal do CAD, pegar a tampinha frontal que solta, né? Do seu drive de DVD original e colocar aqui no lugar e você fica com aquela aparência normal deles, sendo que você não tem ali um drive de DVD, você tem um segundo disco em que você pode usar como um disco extra ou então para colocar um outro sistema operacional aí para rodar os dois na mesma máquina, mas isso aí depende de cada um. Em desktop é mais fácil, você tem espaço de sobra para colocar as máquinas aí. Aí conforme você coloca no notebook, né, ele vai ser preso da mesma forma que é preso quando você na mesma forma que é preso o drive de DVD, normalmente por um parafusinho que fica na parte de baixo do notebook, muitas vezes é escondido, né, entre aspas, por alguma etiqueta, alguma coisa assim, que você pode tirar e colocar e prender o drive direitinho lá na interface. Mas o que a gente vai ver aqui então seria seria a instalação de Linux numa máquina que já está com o Windows instalado, que é a maioria das situações, e como a gente tem que fazer isso. Então, normalmente, quando as máquinas já têm o Windows instalado, acontece essa situação aqui. Você tem um disco, isso aqui é uma máquina virtual, você precisa, o disco do Windows ele vai estar todo ocupado com o sistema, mesmo que ele tenha espaço livre para ser usado aqui. Então, o Linux ele vai poder fazer, ele vai particionar esse disco usando parte desse espaço livre ou de um espaço não alocado que você tenha previamente feito, usando Gparted com outra, uma distribuição mais aí e tal, e vai fazer a instalação nessa partição, já que ela usa um sistema de arquivos diferente do Windows, e os dois vão disputar o mesmo espaço, sendo que o Linux vê a partição NTFS do Windows, isso aí já é uma boa vantagem, na hora que você estiver usando o Linux, se precisar pegar arquivos do Windows, mas o Windows não vê as partições de Linux. Isso aí não vejo muito problema, não. E a maioria das distribuições que tem por aí tem um modo fácil de você fazer esse reparticionamento do disco para criar um espaço não alocado para você colocar o Linux no lugar. O Ubuntu, você dá boot lá no live USB do Ubuntu, chega uma hora lá que você escolhe se você quer apagar o disco inteiro ou instalar lado a lado do Windows. Você escolhe instalar lado a lado do Windows e você vai para uma tela em que separada em duas, em que um lado tem a partição do Windows, uma sugestão de reparticionamento do disco, e do outro lado fica
o que seria a partição final do Linux. Aí você botando o mouse no meio, você puxa para a esquerda ou para a direita e você aumenta ou diminui o tamanho da partição em relação ao Linux de acordo com a quantidade de espaço livre que você quer, de espaço que você queira deixar para o Linux. Lembrando que você só consegue criar esse espaço para o Linux se você tiver espaço livre suficiente na partição do Windows. Se você tiver, por exemplo, um disco de 500 GB e tiver 450 megas ocupado, você só tem, teoricamente, 50 GB livre para fazer isso daí, mas você precisa deixar também um certo espaço livre para o Windows poder trabalhar com memória virtual e coisas do gênero. Então você teria que fazer uma partição aí não alocada de 30 GB e ficaria 20 livres para o Windows. E assim por diante. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Então, já botei, está aqui o Windows funcionando, eu sempre coloco o Windows 7 como funcionalidade nas minhas máquinas virtuais, porque ele é mais leve. E o modo de instalação, basicamente, no inicial, é o mesmo para todos os Windows. Então, aqui não tem muito problema, não. Está aqui o Windows instalado. Eu já botei aqui o Debian no caso aqui do Debian. Vou fazer ele via a instalação, entre aspas, gráfica texto do Debian, para ficar mais fácil de entender aqui. Então, o boot vai ser entre o Windows e o Debian. Então, deixa eu dar um Ctrl F aqui. E agora sim, vamos dar uma reiniciada no bagulho aí. Gráfico install. Então, vamos lá. English. Lembrando que você tem que fazer backup, eventualmente, dos seus arquivos lá do Windows e tal, porque esse lance de fazer o particionamento do disco, quer dizer, tirar parte do espaço livre para um não alocado para o Windows, para o Linux ser instalado, ele pode fazer com que você perca dados na sua máquina aí quando você estiver fazendo esse recurso e de repente faltar luz na sua máquina. Então vamos lá. Então, Brasil, português brasileiro, nada muito diferente do que a gente já está acostumado a ver com as instalações de Debian que a gente vê nos meus vídeos aí. Vai ser isso mesmo, tal. Então, aqui é o esquema. Você pode usar o disco inteiro se você quiser ripar também o sistema da sua máquina ou se você tem um disco novo. Mas, no caso aqui, como eu quero manter o Windows, eu vou fazer o modo manual. Então, vou selecionar aqui essa partição. A gente pode ver aqui que, na maioria das instalações do Linux, a partição de boot é sempre em FAT. Aqui ela é em NTFS, mas não tem problema. E também o valor aqui seria de 300 megas, mas 300, 400, 500, mas também não tem problema. Então vamos fazer isso daqui. A gente vai fazer isso daqui. Vamos redimensionar a partição atualmente, que está em 32. Por favor, não de cooperação, de gravar as mudanças e descontinuar assim. Então, essa partição ela tem 32 GB. Então, eu vou criar um espaço livre. Essa partição aqui, ela tem 32. Então, eu vou baixar ela para, vamos botar 18. Então, tá aqui, ó, a partição do Windows da 18 e eu tenho o espaço livre aqui. Agora sim, a gente vai vir aqui, espaço livre. Eu posso tanto criar a partição quanto fazer aqui o particionamento automático. Então, como eu quero fazer a parte mais fácil possível, eu vou particionar automaticamente. Todas as partições na mesma, né? Todos os arquivos de uma partição só, eu posso fazer com uma partição separada. Isso é bom quando você precisa reinstalar o Linux, você não vai perder os seus dados de usuário, não precisa fazer backup, porque a pasta home está separada da pasta root. Enfim, vamos lá. Finalizar o particionamento, vou escrever e continua aí, está instalando o sistema básico. Não tem outra mídia, Brasil, o repositório é esse mesmo, não tem, cadê TTP? Também vou dizer que não, que é a pesquisa de pacote, né? A popularidade de pacotes. Aqui você escolhe qual é a interface gráfica que você prefere, que já está disponibilizada aí para Debian.
e depois você pode instalar outros aí, eventualmente, que você goste mais. Então aqui eu vou tirar o Gnome e vou colocar o LXQT, porque é mais levinha, aquela coisa toda. Aqui os que eu gosto na ordem: Gnome, KDE, Cinnamon e LXQT. Então vamos lá. LXQT, então falou. Bom, agora ele está baixando lá os arquivos dos repositórios e tal, vai começar a instalação. Eu vou parar, vou dar um pause no vídeo, daqui a pouco a gente volta então aí. Então terminou lá aquela coisa toda. Então, se você, quando aparecer essa parte do fazer a instalação do Groove, se você tiver num disco só, vai aparecer nesse modo. Se você tiver dois discos, vai aparecer o disco do Windows e o disco do Linux, se você então instala o, o Groove no seu disco do Linux. E depois você escolhe lá, quando você for reiniciar a máquina, você aperta lá, como eu falei, tendo dois discos, F2, F10, F8, F2, aí para escolher o disco que você quer que faça a instalação. Então aqui é um disco só, vai colocar nesse disco. Terminou aqui a instalação, então vamos lá. Continuar. Então tá aqui, esse é o boot, é o dual boot que fica depois que você faz a instalação do Debian ou de outra distribuição aí. Vamos ver o que acontece no Windows 7. O Windows 7 é normal, quando você faz um redimensionamento da partição, entrar o ScanDisk do Windows. Então, você deixa fazer aí o ScanDisk. De novo. Tá aí o Windows funcionando. E a gente vai vir aqui e vai ver então que o disco foi redimensionado e ele não vê a outra partição do Linux, porque o Windows não vê de modo nativo, né, partições S3, S4 e tal, de outro sistema instalado aí que não seja FAT, EFAT ou então NTFS. Agora vamos ver no Linux. Vem aqui, inicia, seleciona o Debian. Tá aí, Debian com LXQT, com transparência, aquela viadagem toda que todo usuário gosta, né? Pelo menos os normais. E você tem a facilidade, não só no LXQT, mas qualquer outro gerenciador de arquivos aí. Vamos ver aqui uma coisa. Computador. Então, eu acho que é esse aqui. Esse aqui é o Linux, é o disco do Windows. Você vai digitar a sua senha de root. E olha que beleza, você tem acesso então aos arquivos eventuais que você tenha no Windows e copiar daqui para cá, de lá para cá, tudo bonitinho, sem problema nenhum. Se você não tiver acesso à partição NTFS, basta você instalar o pacote NTFS-3G, que você vai ter acesso, mas no caso aqui, como está sendo instalado no Windows, e a partição, deixa eu ver se já tem um Gparted aqui, Gparted, não tem. Oh, então vamos instalar o Gparted aqui rapidinho. A parte mais demorada em si, às vezes pode ser nem, às vezes não é nem a instalação, mas sim o redimensionamento da partição, porque aqui foi rapidinho, porque o disco é pequeno, de 30 GB, e eu estou usando o SSD. Já num disco HD normal aí, de prato, aí pode demorar um pouquinho mais, e também dependendo da quantidade de arquivos que tenha no Windows aí, que esteja basicamente espalhada pelo disco todo, né? Como é que é? Ah, tá. Aí a gente vai vir aqui, Gparted, Gparted. Então tá aqui, ó. Ele criou lá o Linux Swap. Eu não gosto de Linux Swap, eu prefiro usar o Zerham, mas enfim. Est4, uma partição estendida, e NTFS, reservada pelo sistema. A NTFS também aqui, está montada inclusive lá, né? Já que a gente está mostrando aqui, ó. Aqui não. Está mostrado aqui que o volume está montado. Eu posso desmontar. Então, é esse aqui o esquema de você ter o
dois sistemas no mesmo disco aí, rodando o Windows e Linux, usando essa opção de você já ter o Windows instalado, e você tem sempre que fazer isso. Você tem que ter primeiro o Windows instalado para depois colocar o Linux, se você quer botar ele no mesmo disco, porque se você tiver o Linux, depois for colocar o Windows ele vai sobrescrever o boot da máquina e você fica sem o seu Linux instalado. Isso se ele não apagar também a partição, mesmo que ele não enxergue, faça uma cagada lá qualquer e acabe apagando também a partição do Linux. Então, a situação é essa: você instala primeiro o Windows, depois você coloca o Linux e você tem o sistema funcionando aí na sua máquina. Então, o vídeo que a gente tem é isso daí. Se você já sabe a situação, se gostou ou não gostou, você não se inscreva no canal, não mostre para os seus amigos, não divulgue nas redes sociais, não dê joinha, não comente, não faça porra nenhuma. E depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu.